Olá, galerinha do primeiro ano. Vamos conversar um pouquinho sobre os fatores climáticos. Os fatores climáticos são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas deles resultantes. Então, meus queridos, quais são os elementos climáticos? Os elementos climáticos já foram estudados no vídeo anterior, são umidade, temperatura, pressão atmosférica. Então, os fatores climáticos, eles interferem ou determinam, né, os elementos climáticos. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra ser fria e seca, por exemplo. E quais são os principais fatores climáticos? Então, vem comigo, vamos conhecer cada um deles. De acordo com o nosso destaque aí no texto, observem, nós temos a latitude, a altitude, a maritimidade e continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até o relevo. O primeiro fator que nós vamos conversar é a latitude. Está intrinsecamente ligada às diferenças da radiação solar sobre a Terra, as zonas climáticas. O restante do texto nós vamos conseguir entender observando esta imagem. As zonas climáticas, meus queridos, estão aqui determinadas pelas cores, né? A começar pela zona mais quente do planeta, que é a zona tropical, ou também chamada de zona intertropical. Inter, porque ela fica entre os trópicos. Observe que eu tenho aqui o trópico de Câncer, né, a 23 graus e 27 minutos ao norte, e o trópico de Capricórnio a 23 e 27. E essa região cortada aqui ao meio exatamente pelo Equador, a linha 0 grau, que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Meus queridos, então observem que nós temos 5 zonas climáticas. Nós temos a zona mais quente da Terra, como eu já falei, que é a zona tropical ou intertropical. Aqui, caminhando acima dos 23 graus, nós temos a zona temperada. A zona temperada do norte e a temperada do sul apresentam as mesmas características. E acima dos 66 graus, nós temos a zona polar do norte, ou zona glacial norte, e a zona polar do sul, ou glacial sul, que apresentam as mesmas características. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 zonas térmicas. Meus amados, e tem algo importante a se observar. Vocês vão observar que como essa região é a região mais quente do planeta, significa que os raios solares, eles incidem diretamente nessa região. Há uma transferência de energia com mais intensidade ou de forma direta nessa região. Agora, à medida que nós nos afastamos do Equador, então os raios solares eles vão ficando, né, inclinados. Então não há a mesma intensidade térmica. Daí eu tenho a região mais quente do globo, é a região aqui cortada pelo Equador. À medida que eu me afasto, a latitude vai aumentando, porque o Equador é 0 grau, então a minha latitude vai aumentando, 23, 66, 90 graus. À medida que eu me afasto, a latitude aumenta, mas a temperatura diminui. Então nós precisamos gravar o seguinte, aprender o seguinte, veja, baixas latitudes, veja, baixas latitudes, eu vou ter então altas temperaturas. Latitudes médias, aqui acima dos trópicos, né, do trópico, latitudes médias, eu vou já diminuir essa temperatura, eu aumento a latitude, mas vou diminuir a temperatura, né? E assim eu sigo esse mesmo raciocínio, de maneira que eu chego nas altas latitudes, eu vou ter as mais baixas temperaturas, tá certo? Meus queridos, outro fator importante é a altitude. Observe que o texto traz para nós. Em regiões mais altas,
a pressão atmosférica costuma ser menor, né? Além do fato de a irradiação também ser mais diminuta. Mas, amados, observem, regiões mais altas, elas são as regiões também mais frias. Por que a pressão atmosférica é menor? Já que nas regiões mais frias, nós temos maior pressão atmosférica. Como que isso acontece? Aí está exatamente a diferença que a altitude vai trazer. Por quê? Quanto mais eu subo, por exemplo, vamos imaginar uma montanha, eu vou subindo essa montanha, então a minha temperatura ela vai diminuindo, vai ficando mais frio. Porém, a altitude vai interferir na questão da pressão atmosférica. Por quê? Porque eu vou ter um ar mais rarefeito, eu não vou ter uma concentração de moléculas, né? Então, da mesma forma, eu vou ter uma menor pressão. O ar não vai ficar tão pesado por causa dessa presença, né, desse fator altitude. Meus queridos, e aí a gente continua no texto que diz o seguinte: a temperatura costuma ser inferior. Tudo bem, eu subo a montanha, à medida que eu subo, a temperatura é inferior, diminui a temperatura. E isso nos faz concluir o seguinte: quanto maior a altitude, menores as temperaturas. E quanto mais próximo do nível do mar, que é a base, maiores as temperaturas. E nós vamos confirmar essa fala nessa imagem. Observe que eu tenho aqui o ponto A, que é o nível do mar, 0. Né? Aqui eu tenho uma temperatura de 22 graus Celsius. À medida que eu subo um pouquinho e atinjo aqui o ponto B, então eu já estou a 600 metros de altitude, então eu já tenho uma diminuição da temperatura de 22 para 19 graus Celsius. E se eu continuar a minha subida, eu vou alcançar 1.200 metros de altitude, a minha temperatura ainda assim vai diminuir, e aí eu vou ter 16 graus Celsius. Então, variação da temperatura conforme a altitude. Outro fator importante é a maritimidade e a continentalidade. São termos que designam, respectivamente, a proximidade de um local do mar ou a sua distância em uma região mais continental, o que interfere diretamente sobre o clima. Isso ocorre, fazendo aqui uma leitura do texto, isso ocorre porque o solo costuma se aquecer ou se resfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta uma maior amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a maior e a menor temperatura ao longo do ano em regiões continentais, e o inverso em regiões litorâneas, que mantém menor amplitude térmica devido ao calor liberado pelo oceano. Professora, não entendi. Tudo bem, não tem problema. Nós vamos agora entender tudo isso analisando esta imagem. Então, veja, eu estou falando aqui da maritimidade. Eu estou falando da influência que o mar exerce sobre essa região costeira. O que é a maritimidade? É exatamente a capacidade das águas oceânicas de conservar calor por um período maior do que as áreas continentais. E isso vai influenciar diretamente no clima das regiões costeiras. Então, veja, a retenção do calor nas águas oceânicas atinge grandes profundidades. Tal fato faz com que as temperaturas permaneçam altas, uma vez que o processo de resfriamento do calor retido no período diurno acontece de forma lenta. Ou seja, toda a energia que foi transmitida para o oceano, toda a energia térmica que foi transmitida para o oceano durante o dia, o oceano ele tem essa capacidade, a água tem essa capacidade de reter e depois lentamente esse calor então vai ser liberado. Então, uma característica de áreas influenciadas pela maritimidade é que a temperatura em períodos noturnos não diminui de forma significativa se comparada à temperatura do período diurno. Então, vocês vão observar o seguinte:
Aqui, como a água, ela demora a ser aquecida, mas quando aquecida, ela demora a dispersar esse calor. Então, o que acontece? Durante o dia e à noite, nós não vamos ter uma grande variação da temperatura. Por isso, baixa amplitude térmica. Agora, o contrário acontece no continente. Por quê? A continentalidade corresponde às áreas continentais influenciadas pelo aquecimento e pelo resfriamento da superfície terrestre de uma forma muito mais veloz do que a água. A Terra, ela perde calor, o continente perde calor muito mais rapidamente. Então, nós vamos ter aí uma variação muito grande da temperatura entre o dia e a noite. Então, eu vou ter uma maior amplitude térmica no continente do que eu vou ter nas áreas próximas ao mar, tá certo? Então, meus amados, essa característica, a maritimidade e a continentalidade, elas vai influenciar diretamente o clima, vai definir, por exemplo, a quantidade de precipitações que nós temos aqui nas regiões costeiras, que é uma quantidade muito maior do que nós temos nas áreas continentais. Por quê, professora? Porque nós temos aqui águas que se aquecem, no entanto, eu tenho um processo de evaporação mais intenso. E aí eu tenho também um processo de condensação e a formação de nuvens e saturação e a chuva, né? Enquanto nas áreas continentais, né, eu tenho já um processo mais lento em relação às áreas costeiras. Muito bem, meus amados. E aí, o próximo fator que nós vamos analisar são as massas de ar. Designam as porções de ar que se deslocam no planeta, né? Então, o ar, ele se desloca pelo planeta, o vento, influenciando diretamente no clima da região. Por que o vento influencia? Porque o vento, ele carrega as características da região onde ele tem origem. E ele tem origem, meus queridos, nas zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. Essas zonas de alta pressão são áreas dispersoras de vento, são áreas onde a temperatura é menor, né? E aí eu vou ter um vento mais denso, mais pesado, maior pressão, certo? E aí, meus amados, observem que essas massas de ar, elas podem ser continentais, quando elas têm origem no continente, elas podem ser marítimas, quando têm origem no mar, e nesse caso, elas podem ser ou ar seco ou ar úmido, dependendo da região que ela tem origem. Nem sempre uma massa de ar continental, ela não necessariamente é um ar seco. Por exemplo, uma massa de ar que se forma na Amazônia, por exemplo, é uma massa continental, e, no entanto, é um ar úmido, pela presença de muitas águas na região, pela presença de uma floresta densa, né? Então, nós temos que observar essas questões. Essa massa de ar pode ser quente, se ela então se forma nas regiões tropicais ou equatoriais, e pode ser fria, se ela se forma nas regiões polares. Meus amados, então observem aí a distribuição dessas massas de ar, os locais que elas têm origem, por que elas são assim caracterizadas? Olha, eu tenho, ME significa massa equatorial. Equatorial por quê? Essa massa de ar, ela está aqui na região do Equador, né? Massa tropical e as massas polares, que são as massas formadas nas regiões mais frias do globo. Queridos, vamos observar quais são as massas de ar que atuam no Brasil. Observem que nós temos aqui, olha, veja, no verão, nós temos as duas estações aqui definidas, verão e inverno. O que nós observamos de diferente aqui? Veja que no verão eu tenho a atuação da massa equatorial continental, que é uma massa de ar que se forma aqui na região amazônica, então próxima à região equatorial, é uma massa quente, né? Porém é um ar úmido. Nós temos também a massa equatorial atlântica, porque ela se forma no Oceano Atlântico, aí a massa tropical continental, e aqui abaixo nós temos então a massa tropical atlântica. Observem que no inverno, uma outra massa de ar, ela começa então a fazer parte desse processo.
Aqui embaixo, bem ao sul, né, nós temos a massa polar atlântica. A massa polar atlântica, porque ela tem origem onde? Na região polar do sul, tá certo? E essa massa é tão importante, ela tem uma função importante, que é praticamente o único momento, observe o braço de vento que tem aqui, e que atinge a região norte do Brasil. Olha, a região norte do Brasil, você tem uma temperatura alta durante quase todo o ano, uma média alta de temperatura. No entanto, quando faz frio nessa região, é praticamente um fenômeno. E essa massa polar atlântica é responsável pelo fenômeno da friagem na região norte do Brasil. Então, essas são as massas de ar que abraçam o nosso país. Meus queridos, além dessa classificação básica, a latitude influencia diretamente as massas de ar, que é o que nós já acabamos de falar. Elas são classificadas em equatorial, tropical, ártica e antártica, né? E polar. Então, depende do local do planeta em que essa massa de ar se forma. As massas de ar frio e úmido, por exemplo, são responsáveis por diminuírem as temperaturas e aumentarem a umidade, né? Por que ela diminui a temperatura? Porque é um ar frio. Por que ela aumenta a umidade? Porque é um ar úmido. E o encontro entre duas massas diferentes forma o que nós chamamos de frentes de ar. Queridos, como eu falei para vocês, a latitude influencia diretamente nas características dessas massas de ar. Então, eu tenho aqui essa região de vermelho, que fica entre aqui o 0 grau, né, até os 30 graus, tanto ao norte quanto ao sul, é uma região de baixa latitude. Então, próximo aqui ao Equador, o Equador é 0 grau, baixa latitude. Então, tem altas temperaturas. A média latitude é acima dos 30 graus, né? E depois nós temos aqui, né, acima dos 60 graus, 66 graus, nós temos altas latitudes e baixas temperaturas. Então, se um vento ele se forma aqui numa baixa latitude, ele vai ter uma característica de uma massa de ar quente. Mas se ele se forma nessa alta latitude, ele vai ter uma característica de um vento frio, certo? E aí, meus amados, nós temos as frentes frias, mas temos também a frente quente, né? Então, veja, eu tenho um ar quente que se encontra com um ar frio, e aí é uma química fantástica, né? Esse encontro tem resultado, e o resultado é a precipitação, as chuvas. Queridos, ainda temos a vegetação como um fator climático muito importante, né? A vegetação interfere no clima de várias formas diferentes. As principais delas são a contenção ou a absorção dos raios solares, minimizando os seus efeitos, e a elevação da umidade por meio da evapotranspiração, o que ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. Então, veja, a vegetação ela vai absorver esses raios solares e ela acaba minimizando os seus efeitos. As raízes dessas árvores, elas absorvem também a umidade do solo, né? Muitas vezes elas atingem áreas de úmidas, né? Como, por exemplo, áreas de lençol freático, né? Elas se aproximam dessas áreas e puxam essa umidade, né? E acaba provocando, então, o processo de transpiração ou evapotranspiração, e isso faz com que esse processo, né, de evapotranspiração ocorre a condensação, forma nuvem, né? E aí ocorrem as chuvas. Então, a vegetação, ela é praticamente o espelho do clima. É o que nós vamos conferir. A vegetação é o espelho do clima. Eu vou trabalhar 2 climas e 2 tipos de vegetação apenas, para não ficar muito longo. Vamos pegar aqui esse destaque aqui, que é o vermelho, que é o clima equatorial. Qual é o tipo de vegetação característica do clima equatorial? O clima equatorial é um clima quente. Então, vocês vão observar que o tipo de vegetação que nós temos aqui, olha, é uma vegetação também equatorial. É uma vegetação como, por exemplo, nós temos aqui a floresta amazônica. Aqui, por exemplo, eu tenho um clima semiárido, de amarelinho aqui, ó, clima semiárido, que é um clima com características, né, é um clima mais seco. E aí eu tenho uma vegetação
que se adapta a essas características, né? Que é, por exemplo, a caatinga. Então, a vegetação é o espelho do clima. E aí, meus amados, nós temos as correntes marítimas. As correntes marítimas, elas apresentam condições específicas de temperatura, influenciando diretamente o clima. Você vai imaginar aqui um verdadeiro rio dentro do oceano. Então, é uma porção de água, né, que tem temperatura diferente das águas que estão à sua volta. Tem velocidade diferente das águas que estão à sua volta, né? Então, são características específicas. E em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta. Porque se você tem uma região aquecida, né, o aquecimento da água provoca a evaporação. Então, isso eleva a umidade que se dispersa para outras regiões. Agora, quando as correntes são mais frias, né, a umidade local diminui, porque a corrente é fria, então a umidade diminui, a pressão atmosférica e a umidade passam a ser menores. Então, meus queridos, tudo isso faz com que as características, né, dessas correntes marítimas, elas são geradas pela região onde elas têm origem. Né? Se é uma região quente, a corrente vai ser quente. Se é uma região fria, as correntes serão frias. Então, o que acontece? As correntes que são frias, elas vão carregar essas características por onde passam, assim como as correntes quentes. E aí nós vamos observar o seguinte: a corrente marítima quente, ela está representada pela seta vermelha, rosa, e a corrente fria pela seta azul. Observem comigo uma situação muito interessante sobre isso. Observem que eu tenho aqui essa corrente, ó, corrente das Guianas, né, que atinge a nossa região aqui, a corrente do Golfo. E aí eu tenho essa corrente marítima que atinge o norte aqui do planeta. Observe, esse país é o país, a Noruega. Se não fosse a presença dessa corrente marítima quente, talvez algumas atividades, por exemplo, como a pesca, não seria possível nessa região, porque essa corrente carrega suas características, que é a sua temperatura mais alta, e ameniza, né, o frio dessa região. Então, as correntes marítimas interferem diretamente no clima da região, das regiões. E aqui nós temos as correntes marítimas que abraçam o nosso continente sul-americano. Observe que a maior parte delas são quentes. E aí nós temos essas duas correntes com origem no extremo sul do planeta, que são correntes frias. Queridos, e aí nós temos o relevo, para encerrar a nossa conversa. O relevo influencia o clima de acordo com a sua altitude. Quanto mais alto o relevo em relação ao nível do mar, mais fria será a região. Outra maneira em que o relevo influencia no clima é quando as regiões mais altas impedem a passagem de massas de ar, fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou até desérticas, como é o caso do Planalto da Borborema, no Nordeste brasileiro. Vamos conferir essa questão. Veja, eu tenho aqui o Planalto da Borborema. Aqui, desse lado, a depressão sertaneja, o Planalto da Borborema. E aqui, meus queridos, eu tenho um vento que tem origem no oceano. Logicamente, esse vento vai ser um vento úmido. E esse vento caminha, ele passa aqui pela região litorânea do Nordeste brasileiro, e à medida que ele ganha altitude aqui, né, nessa vertente aqui do Planalto, ele vai então perdendo umidade. Só que ele continua o seu caminho, mas quando ele chega do outro lado, né, desse Planalto, ele já perdeu a sua umidade. Então o vento aqui agora já está seco. Por isso eu tenho essa situação aqui, olha, o oceano, a planície costeira, a zona da mata nordestino, o agreste nordestino, aí eu tenho o Planalto da Borborema, que impede a passagem de ar úmido, né? E aí do outro lado eu tenho o quê? O sertão, porque o ar quando chega aqui, ele já chega seco. Queridos, além de todos esses fatores, que são os de ordem natural, também é preciso lembrar que o homem acaba se tornando um dos agentes mais intensos de transformação do clima.
Ele pode ser responsável tanto por fenômenos climáticos mais localizados, quanto por processos mais amplos e diversificados. E nós vamos usar dois fenômenos para representar essa interferência do homem no clima. O primeiro é a ilha de calor. A ilha de calor é exatamente esse local de maior retenção de calor, maior absorção de calor, como vocês podem observar na imagem. Por quê? Você observa que o homem, ele retirou daqui toda e qualquer vegetação. Então, as áreas que estão aqui à volta, elas possuem uma temperatura diferente do que essa parte central, porque aqui eu tenho praticamente uma ilha mesmo de calor. Então, o resultado disso é exatamente a atitude do homem em relação ao meio ambiente. E a outra interferência importante é um processo chamado inversão térmica. O que seria essa inversão térmica? Esse é um fenômeno natural sem inversão. O ar quente, né, é formado aqui e a tendência desse ar quente é, então, subir, né? Só que, quando ocorre a inversão térmica, eu tenho o contrário. Eu tenho um ar frio que fica preso aqui, próximo à nossa superfície, e o ar quente fica acima dele, o que não é uma situação normal. Então, veja, a inversão térmica é um fenômeno atmosférico muito comum nos centros urbanos e industrializados. Então, quando eu falo industrializados, obviamente, eu estou falando da presença humana. Os poluentes retidos nas camadas mais baixas, né, nas camadas próximas à superfície, provocam doenças respiratórias e irritações nos olhos. Então, o homem, ele contribui de que maneira? Com todos os poluentes que o homem deixa na atmosfera, causando esse processo, né? E, logicamente, interfere na saúde humana. Meus queridos, vamos encerrar com essa charge. Esse senhor, olhando, né, para o tempo, preocupado, então ele diz: o clima está louco. E aí a criança dá uma olhadinha para trás, observa: sim, o clima. Será que é o clima mesmo que está louco? Ou será que é o homem interferiu, né, causando um total desequilíbrio nos elementos naturais? Fica aí essa reflexão e eu deixo com vocês o meu abraço, o meu carinho, né, o meu desejo de estar junto e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer situação. Um grande abraço.